Samuel 16, eu vou contar uma pequena introdução em 40 minutos isso aqui para a gente poder chegar nesse texto. Quando souberam no palácio que Saul e Jonatas tinham morrido, a criada de Mefibosete entendeu que a descendência de Saul ia ser exterminada, porque ele é um descendente direto do trono. Ela então pega o menino no colo e, para sair com esse menino às pressas, ela tropeça. E no tropeçar, o menino fica aleijado. E a nossa primeira lição hoje é essa. Tome cuidado com tudo que está em suas mãos. Tenha gerência emocional. Tenho falado muito isso com o Ida Miguel esses dias. Controle as suas emoções. Porque uma emoção sua perdida, você pode colocar a perder destinos, realidades das quais você está cuidando, o seu trabalho, o seu chamado, o seu ministério. A vida de outrem pode ser paralisada se você não conseguir fazer uma leitura perfeita do local onde você está, do ambiente ao que você está, ou até mesmo da situação de perigo que você se encontra. Por mais que isso seja uma notícia trágica, isso foi muito bom. E esses últimos 2 anos eu tenho aprendido a enxergar o bom no que os meus olhos entendiam que era ruim. Porque se ele é um sucessor direto do trono, ele está em Jerusalém, ia ser um problema. E Deus tem os seus lugares secretos para poder guardar a cada um de nós. Aleluia. Maquir, lá em Lodebar, a nossa mente preguiçosa, o nosso cristianismo medíocre e preguiçoso, a gente não gosta de ler as Escrituras. Então a gente escuta o que o irmão pregou, a gente é doutrinado por aquilo, pronto, nós não vamos nas Escrituras ver. Se a vida de Mefibosete está tão ruim desse jeito, por que foi que Deus levantou uma família para poder cuidar dele? Por que ele não viveu às margens de Jerusalém? O texto é muito claro em dizer que ele foi para a casa de Maquir. E ele ficou sendo cuidado na casa de Maquir. Agora imagina você parar toda uma família para poder cuidar de alguém. Então, de alguém deficiente. Então preste bem atenção. O que nos ensinaram, dizendo que lá é um local de esquecimento, é um lugar que ninguém vai, é um lugar de desprezo e de vergonha, é o lugar do cuidado de Deus para a sua vida. É o lugar que Deus está te escondendo, te preparando para te devolver a mesa da realeza, do qual é teu por direito. A mesa é tua, mas tu não está preparado para ela. A mesa é tua, mas não é o teu horário de sentar nela. Vá lá para a casa de Maquir, fique quietinho lá um tempo, no dia certo eu te trago de lá. Um dia, o rei que assume o trono, é claro que essas coisas devem ser coincidência, porque a gente perdeu a habilidade de confiar no Espírito Santo, resolveu lembrar se porventura na casa de Jonatas, meu amigo, meu irmão, a quem eu sofri um luto eterno, como foi que eu esqueci que ele tinha um filho? Sou tão próximo do Edson. Como é que eu esqueço que o Edson tem uma filha? Só pode ser a ação de Deus nisso. Aí um cidadão chamado Mispa, fulano de tal, chega para Davi e diz: tem alguém sim. Está lá na casa de Maquir, só que ele é aleijado. E traduzindo,
o Edson não serve para estar aqui conosco. Traduzindo, a Cristiane não serve para estar nesse ambiente. Traduzindo, seu Adão não é bem-vindo aqui. Ele sabe. É Edinaldo, tá? Então, quando ele cita para Davi que ele é aleijado, o texto deixa claro que Davi, num momento de guerra, deixou bem claro que ele não queria nenhum coxo e nem cego andando com ele. Então ele fez questão de lembrar para Davi que Davi não gostava daquele tipo de gente. Mas traga ele. Trouxeram, ele senta à mesa do rei e o rei faz um acordo que para mim é uma coisa fantástica. Olha, a partir de hoje a sua vida vai ser administrada por esse palácio. Porém, tudo que é teu, essa família que foi levantada para poder cuidar de você, vai cuidar de tudo para ti. Mas você não vai gastar nada do que é produzido para ti, porque tudo que você precisa, o reino te dá. Me parece muito com Mateus: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Então, o Mefibosete tem fazenda, o Mefibosete tem servos, o Mefibosete tem cavalos, tem terra produzindo, etc. coisa e tal, mas não tem necessidade nenhuma daquilo que está sendo produzido naquela terra, porque ele se assenta na mesa. A prioridade de Mefibosete, a partir desse momento, é o reino. Aleluia. Ao que está produzindo lá, que ele não quer nem ter conhecimento, são as demais coisas. Está entendido até aqui? Então guarde isso no seu coração. Se você se encontra em Lodebar nesse momento, agradeça a Deus pela casa de Maquir que te acolheu. Aleluia. Se você se encontra nesse lugar de esquecimento nesse momento, louve a Deus, porque Deus está te guardando para que a espada de nenhum inimigo te alcance, porque Deus está te guardando para que nenhum inimigo te toque. Não é essa vergonha toda que nos ensinaram. É uma proteção divina, é uma proteção de Deus. Capítulo 16, o nome do fulano de tal é Ziba. Passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, servo de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre ele 200 pães, com 100 cachos de passas e 100 frutas de verão e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isso? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para comerem os moços, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: ora, onde está o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque ele disse: hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. Olha a mentira, o engano, a falsidade que Ziba está falando de Mefibosete. Como se ele tivesse ficado no reino atrás de uma oportunidade para poder ter acesso ao trono. Será por que Ziba falou isso? Qual era... Vamos voltar para aquela conversa de novo. Qual era o motivo de Ziba ter servido a Saul e está hoje servindo a Davi? O que é que ele queria com o seu serviço? Eu e você hoje. Por que nós somos crentes mesmo? Por que nós saímos de casa no domingo, colocamos a nossa melhor roupa e vamos para a igreja cantar, louvar, abraçar os irmãos? Qual é o nosso verdadeiro motivo? Não será que nós não estamos igual Ziba? Atrás da nossa oportunidade de nos darmos bem, por mais que seja prejudicando gospelmente a vida do outro, em nome de Jesus, com o nosso farisaísmo gospel, como nós usamos hoje. O Ziba aproveitou a oportunidade que Davi está fugindo, Absalão está querendo matar o pai, ele viu uma oportunidade ali e lançou uma mentira acerca de Mefibosete. Então disse o rei, no versículo 4, então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino, que eu ache graça aos teus olhos, ó meu rei. Qual era o interesse de Ziba?
aquela fazenda que Mefibosete não cuidava, não tocava, não precisava. Qual era o interesse de Ziba? A casa de Maquir, o lugar de esquecimento que pra gente foi ensinado como se fosse um lugar de vergonha. Ei, o esconderijo que Deus te colocou hoje, tem um invejoso louco para você sair de lá, para ele poder entrar nele. Quase isso, minha gata. Então aquela terra que ficou sob os cuidados de Maquir está ardendo no coração do Ziba. O lugar de esconderijo que Deus tem te colocado hoje. Está doendo, mas também está doendo, né? Está doendo, mas também está doendo. Então, está doendo, está doendo, está doendo. Está doendo, está doendo, está doendo. Está doendo. Está doendo, mas tem um Ziba de olho nesse lugar que você não está querendo, que você não está concordando, porque o Ziba entende que esse lugar produz, que esse lugar é de Deus. Quem não reconhece é você. É a proteção de Deus para a sua vida. É o lugar que Deus escolheu para que você não morra à espada. Você está desprezando e o Ziba está de olho. Você não concorda, você não aceita, mas o Ziba está de olho. O texto então diz que Davi pega e entrega na mão de Ziba tudo isso. Na sequência, agora nós vamos para o capítulo número 18. Perdão, 19, lá no versículo 24. Davi está voltando para Jerusalém. E nós estamos pulando muita história aqui, tem muita coisa para a gente poder falar. Davi está voltando para Jerusalém. E o texto no versículo 24 diz assim: também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. Quem é Mefibosete? Ziba já se revelou. Davi acreditou em Ziba, mas quem é Mefibosete num momento de traição desse? Quem é Mefibosete numa hora de injustiça dessa? Se fosse eu, você entregou o que era meu para esse mentiroso. Como é o nome do cara que apedrejou ele lá no meio do caminho? Esqueci. Vou estar junto com ele te apedrejando no seu retorno. Não. Porque o coração de Mefibosete não está nas coisas que aparentemente ele perdeu. O coração de Mefibosete está no rei e no reino. O rei não está presente, ele sofre a distância do rei. Ele está dentro do reino, mas o rei não está, ele está sofrendo a distância do rei. E tem uma mensagem evangelística aqui que revela o índice e o nível da nossa covardia. Nós abrimos a nossa boca para poder dizer que Jesus vai voltar. É uma mentira nossa. Nós não acreditamos nisso. Porque se isso verdadeiramente fosse uma crença nossa de verdade, enraizada em fé, a nossa postura seria uma postura de dor e de sofrimento pelos irmãos que no retorno do rei vai ter que enfrentar e encarar a sua fúria. Nós estamos vivendo nesse mundo regaladamente. Nós estamos fazendo as nossas festas e nossos festins religiosos nem um pouco preocupado com a volta do rei. É só uma declaração de lábios, reproduzida no decorrer da história, sem um mínimo de amor e sem um mínimo de paixão. É por isso que nós não evangelizamos, é por isso que nós não importamos com a salvação do nosso parente, do nosso vizinho, da pessoa que nós encontramos no ônibus, ou na parada, ou no posto de combustível, seja lá onde for. A distância do rei gerou muito mais sofrimento para a vida de Mefibosete do que ele ser aleijado. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. A distância do rei gerou muito mais sofrimento na vida de Mefibosete do que o fato dele ser um homem aleijado. O que fez Mefibosete sentir dor, parar a sua vida e até não cuidar de si,
foi o fato do rei estar distante. E é devolvida a alegria do Mefibosete com o simples fato do rei vir, e não por querer a restituição da sua terra e da sua fazenda. Vamos seguir no texto, versículo 25. Sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, encontrasse com o rei, disse-lhe o rei: por que não fostes comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Quem foi que falou que ia albardar o jumento? O Mefibosete. Vamos lá, olha o que ele disse. O teu servo dizia: albardarei o jumento. Ele não pediu para ninguém fazer isso. O próprio Ziba ia cuidar dessa montaria e ir ao encontro de Davi. Agora parem e pensem. Se o próprio Mefibosete ia fazer isso, ia cuidar disso, não será que no descuido? Porque o Ziba chegou lá com o jumento já pronto. Tinha pão. Ele deve ter olhado ali. Que oportunidade extraordinária! Mefibosete acabou de receber uma mensagem no seu WhatsApp. Vê lá se não é importante. Tchim! Lindo, hein, antes? É assim que nós nos comportamos, irmão. É assim que nós nos comportamos. Nós pegamos a ideia do outro, a revelação do outro, o trabalho do outro, e juntamos aquilo em nós para poder enganar alguém, para poder tirar daquele aquilo que nós queremos. Albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou a teu servo diante do rei meu senhor. Porém, o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor. E, contudo, puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa. Que mais direito tenho eu de clamar ao rei? Disse-lhe o rei: por que ainda falas de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba repartir as terras. Disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. O coração de Mefibosete não está interessado naquelas coisas. E isso nos fere no dia de hoje. E aí eu quero terminar essa história lembrando de Josué. Josué é o libertador. É ele que vai colocar os irmãos na terra prometida. De repente apareceu um povo que era de muito perto e que falaram que era de longe, os gibeonitas. Josué preferiu ouvir o conselho dos irmãos ao invés de ir consultar a Deus. Está escrito exatamente desse jeito. Fez aliança com os gibeonitas. Foi dormir. Quando acorda no outro dia, descobriu que os gibeonitas eram ali do lado. Tinha inimizade com um monte de outras nações. Ei, vocês precisam vir aqui nos socorrer. Ei, nós fomos enganados. Fomos. Mas nós fizemos aliança com eles. Vamos lá defendê-los. Colocaram os gibeonitas, então, para poder pegar água e rachar lenha. Pouca coisa. Só que um dia, no ano, em Jerusalém, um dia, toda a nação de Israel se junta no templo e tem que ter muito fogo e muita água por causa do sacrifício. Rapaz, eu acho que um ano de descanso não dava para os irmãos gibeonitas descansar do trabalho daquele dia. Haja lenha, haja água, haja fogo, haja cutelo. Josué foi demais. O homem vingativo. Saul assume o reino e o texto não diz como. Saul toca nos gibeonitas. Aquela ação espiritual fica parada. Aquela quebra de aliança não acontece em Israel de imediato. Um tempo depois, aparece uma fome em Jerusalém.
E eu acho interessante o fato de Davi esperar por 3 anos para poder consultar a Deus naquele texto. É o meu raciocínio, sou eu pensando. Lembra quando Acã fez aquela loucura? O texto diz que Josué saiu de tribo em tribo, de casa em casa. Eu acho que Davi fez o mesmo. Nós estamos passando por uma necessidade. Alguém no reino está aprontando como Acã. Wagner, vim aqui na sua casa. Porventura não é sua família? Não. Edson, porventura não é sua família? Não. 3 anos. E Davi vendo a fome assolando, ele resolveu consultar o Senhor. E Deus de imediato respondeu para ele. Foram dos gibeonitas. Davi vai atrás dos gibeonitas e lá ele descobre que Saul verdadeiramente tinha tocado. E o preço dos gibeonitas é simples. Nós queremos 7 da casa de Saul para poder enforcar. E aqui entra a chave da nossa mensagem de hoje. Porque o Mefibosete tinha um tio chamado Mefibosete, filho de uma irmã chamada Rispa. Então, nós temos dentro de uma mesma família 2 Mefibosete. Se o Edson não gosta do Mefibosete Júnior e recebe uma ordem para poder ir buscar um Mefibosete, o mais velho, eu vou falar depois que foi engano. Então a diferença na sua limitação do andar, por mais estranho que pareça, é a identidade de Deus para te livrar de realidades futuras. O Senhor vai te usar nas suas limitações, porque na força do seu braço é você. Naquilo que você não dá conta, naquilo que você não consegue operar, é a graça, é o favor de Deus operando. Aí o versículo 21, o capítulo 21, versículo 6, é que nós terminamos. Versículo 5 e 6. E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudesse subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos se nos deis 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, e eleito do Senhor, e disse o rei: eu os darei. Aí o versículo 7, versículo 21 do 2 Samuel. Capítulo 21. Perdão, capítulo 21, versículos 5 diante. Perdão. 2 Samuel. Vamos lá, de novo. E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudesse subsistir um termo algum de Israel. De seus filhos se nos deis 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, e eleito ao Senhor, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filhos de Saul. Se o meu olhar está nas coisas, as coisas não têm capacidade de preservar a minha vida no momento de dificuldade. Eu vejo homens, mulheres, famílias riquíssimas dissipando todos os seus recursos e não consegue solução para muitas das vezes a sua família. A gente já trabalhou um tempo com toxicômanos, pessoas que estão envolvidas com drogas, e as famílias entregam fortunas para poder ver um filho, um parente livre daquilo. Não tem dinheiro que resolva. Então, se o nosso olhar estiver no rei e no reino, o que aos nossos olhos parece sofrimento é livramento. Se o nosso olhar estiver nas coisas distante do reino, se prepare. Porque o mesmo que aconteceu com Mardoqueu lá atrás, o mesmo que aconteceu com Judas Iscariotes, o mesmo que aconteceu com o casal Ananias e Safira, e tantos outros no decorrer da história bíblica, e tantos outros dos quais nós conhecemos, há de nos alcançar em algum momento. Porque uma coisa importantíssima o Senhor preserva, e tem por santa a vida humana. E todas as vezes que eu ajo de engano contra o Edson, eu estou agindo de encontro ao Deus da qual ele serve.
como eu digo sempre, uma hora Deus vai se levantar para poder vingar os seus. Não queira você estar diante dessa espada, não queira você estar diante disso. Então, não é um lugar de esquecimento, é um ambiente de proteção. Busque primeiro o reino, e você vai ver que as demais coisas serão acrescentadas, a tal ponto que o reino te dá será mais que o suficiente para a sua vida, para a sua casa. As demais coisas, talvez, você precise arrumar um administrador para poder fazer com que isso chegue na vida de tantos e tantos outros. A mesa do rei te basta. A casa do pai te basta. As demais coisas, com certeza, há de alcançar tantas e tantas outras. No momento de injustiça, no momento de ingratidão, no momento de mentira e de tantas coisas que se colocam de cada um diante de nós, não se contente em se distanciar da presença do rei. E muitos de nós somos assim. Eu escuto isso praticamente todo dia. Eu estou sarrando na igreja, aí o povo lá é tudo fofoqueiro, como se você não fosse. O povo lá é tudo mentiroso, como se você não fosse. E aí eu saí, eu me desviei por causa disso. Vou ser sincero com você. Você se desviou porque você nunca conheceu a Jesus de verdade. Você foi para a igreja por um motivo. O seu motivo não teve resultado naquilo, você resolveu partir para outra. Não se distancie do rei. Não se afaste do rei. Nós precisamos reativar em nós essa chama evangelística, essa chama missionária. Nós não podemos nos contentar com o fato de estarmos vivendo dentro de um mundo caído, ver tanta perdição, tanta desolação e acharmos que nós vamos fazer festas como se nada disso fosse acontecer. Se você verdadeiramente acredita que Jesus vai voltar, é muito egoísmo da minha e da sua parte estarmos no braço dele e não nos preocupar com a vida de mais ninguém ali ao lado. O texto diz que Maquir calou ali. Como foi para Ziba administrar a casa? Como foi para o Ziba desonesto administrar a casa de um homem justo? Como é para mim, que sou enganoso, lidar com as coisas de alguém que é generoso? Como é para mim, que sou mentiroso, administrar um ambiente onde impera a verdade? Que o Senhor te honre, te abençoe, te proteja e te prospere cada vez mais para a honra e a glória de Cristo Jesus. Que nós possamos ver uma consciência de que sim, o governo das nossas vidas está nas mãos do nosso Deus e que as marcas do sangue de Jesus têm nos guiado e nos impulsionado a viver a sua vontade. E guiados pelo Espírito Santo, Ele tem nos conduzido a viver em serenidade e retidão. Que nós possamos reconhecer os ambientes aos quais o Senhor tem nos colocado. Que nós possamos agradecer até pelo que nós não entendemos e achamos que é ruim. Porque eu tenho certeza e convicção que é o Senhor nos livrando de algo. Que é o Senhor nos livrando de forcas futuras. Que nós possamos colocar diante de Deus todos os dias as nossas limitações e possamos ser sinceros e honestos com Ele. Que nós verdadeiramente venhamos a fazer as coisas dele em sacrifício, como Mefibosete o fez, para que o nome dele venha a ser honrado e glorificado na nossa vida. Que a graça e o favor dele nos alcance e que o nome dele venha a ser honrado, glorificado e enaltecido cada vez mais. Nós te agradecemos, Senhor, por essa casa, por essa empresa, por esse lugar. Nós te agradecemos por cada família aqui representada, pelos cooperadores de perto e de longe, a qual nós te pedimos que tu venha multiplicar as bênçãos que tu já tem derramado. Nós te agradecemos, Pai, por a história que tu tem construído até aqui, nessas famílias, nessa empresa. E nós já te louvamos pelo muito que tu há de fazer, do agora para o porvir. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.